É isso aí, vambora. Ficou até nervoso. Comecei aqui, vou entregar uma tela pra vocês. Então vou lá. 1, 2, 3 e... Claquete, gravando, ação! Sempre quis dizer isso. Fala, galera, beleza? Cara, finalmente estamos aqui para gravar o primeiro episódio do X4Z Podcast. Começa de novo, cara. Desculpa me meter. Não cruza o braço, não. Agora que eu fico nervoso. Vai. Vai de novo. Pode ir. Claquete! Finalmente, galera, estamos aqui para gravar o primeiro episódio do X4Z Podcast. Amém. Qual é podcast X4Z? Ainda não sei ainda não. X4Z Podcast, pronto. Vamos começar batizando Funciona direito. de qualquer forma, né? Funciona. Então, galerinha, fica ligado, porque a partir de agora, vocês têm um canal onde a gente vai trocar ideia sobre carreira profissional. Não é isso, Vini? Exatamente. Nossa ideia com esse podcast é trazer clareza, assim, das nossas experiências de vida, do meu tio, da minha, e ajudar quem tem alguma dúvida sobre o caminho que quer seguir ao longo da vida, né? Exatamente, porque na verdade o X4Z, ele nasceu dessa interação minha com o Vini, né? Então, eu já tenho alguma experiência, sou de uma outra geração, já tenho alguma idade, não vou revelar a minha idade quanto é, mas já acompanho a história do Vini desde que ele nasceu, na verdade. Exato. Mas essa interação de carreira começou principalmente ali durante o ensino médio, e sempre que tinha uma questão de escolher profissão, escolher qual faculdade, escolher primeiro emprego, primeira treta, trocar de emprego, pedir promoção. Então, a gente já troca sobre isso há muito tempo. É verdade. E um dia, trocando ideia, foi você que falou, né? Fala aí. Eu acho que surgiu assim numa ideia, pô, é recorrente esse assunto, né? Tem anos e anos que a gente discute sobre isso. Pô, tio, eu quero ser militar. Não, agora eu quero ser médico. Pô, mas eu tô pensando que eu gosto de matemática, quero ser engenheiro. Não, mas eu gosto de desenho, eu quero ser arquiteto, quero ser músico. E aí você sempre me ajudou nessa questão. Acho que sempre tive você como um mentor, um amigo, um tio que pudesse me ajudar com isso. E como eu tive essa dúvida, eu acredito que milhares de pessoas, outras pessoas também têm essa mesma dúvida e não tem a sorte de que eu tive, né? De ter um cara com a experiência de mercado que você tem, que eu acredito que é essencial para tirar essas dúvidas da galera, né? Show de bola. Então é isso. Então, na verdade, é isso. Então, a partir de agora, vocês têm um X4Z. A gente vai, nos próximos episódios, trazer convidados. A ideia é que seja um bate-papo. Então, quase sempre, o formato vai ser o Vini traz uma pergunta ou uma dúvida. Eu trago a minha experiência sobre esse ponto sobre essa questão. Eu, às vezes, formulo uma pergunta para ele e ele traz o ponto de vista dele. Então, vai ser uma grande troca. Quase sempre trazendo um pouco da experiência de um cara da geração X como eu, tentando ajudar um cara como a geração Z como o Vini. Mas com os convidados vai ser legal porque a gente vai ter outros pontos de vista de dúvidas. Então, vão ter convidados da geração Z de outras profissões, né? O Vini é engenheiro, está fazendo engenharia civil. Então, vão vir estudantes de medicina, vão vir estudantes de educação física, Exato. De artes e tal. E também trazer alguém da geração X que possa trazer a experiência, o ponto de vista para poder responder e dar dicas. Exatamente. Então, mas antes de a gente começar, a gente não pode esquecer dos nossos patrocinadores, né? Pô, bem lembrado, Vini, bem lembrado. Fala pra gente aí. A gente, esse episódio está indo ao ar graças aos apoios de Urbal Studio, de onde estamos gravando hoje. É isso aí. DJ Alex, sempre no comando das carrapetas. Endorfina Bar. Endorfina Bar é um bar foda. Quem não conhece tem que ir lá conhecer. É isso aí, fica em Caraí. Boa. Discoland Vinyl Shop e a Agência Guache. Então, esses são nossos patrocinadores. Tá aqui, ó, em mãos, DJ Alex Pim passando aqui. O que você quer que eu... Hã? A mais o quê? Acabamos de receber um novo patrocinador. Porra, ao vivo. Muito bom. A Mais Som e Luz, imagem, palcos e estruturas. Depois, nos créditos, a gente vai deixar aí o contato de todo mundo. Beleza? Se você quer ser patrocinador do X4Z, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer poder recebê-los. Bem, vamos começar? Vambora. Então, assim, galera, a gente separou algumas perguntas. A gente tem milhares de perguntas. A gente quer fazer isso de maneira muito natural.
E não quer fazer isso numa cronologia lógica, né? Do tipo, primeiro vamos falar sobre escolha de carreira para a faculdade, depois vamos falar sobre dificuldades do Enem, depois vamos falar sobre... Não, a ideia não é essa. A gente vai fazer um bate-bola sem respeitar a cronologia do tempo. Então vamos falar de uma experiência, de uma situação de um cara que já está há muito tempo numa empresa, depois volta para falar eventualmente de escolha de carreira, né, Vini? Acho que a ideia é fazer uma coisa mais natural, né? Essa linha de raciocínio que a gente quer manter, né? Não deixar muito engessado, porque a vida não é assim, né? A gente não vai estar todo dia num programa esperando alguém dar uma resposta pronta pra gente. Exato. Então acho que a gente poder seguir esse caminho... Exato. E eu acho que também vai depender muito dos convidados, né? Sim. A gente quer deixar muitos convidados à vontade de poder falar eventualmente de passagens que eles têm, que acham que são mais relevantes para poder dividir com a gente. Então acho que com os convidados talvez ganhe uma dinâmica diferente. Mas por enquanto, estamos nós dois aqui. Vamos aproveitar as perguntas para poder nos apresentarmos um pouco melhor para o público. E aí já, obviamente, tocando nessa questão das perguntas do mundo corporativo. E assim, eu me considero hoje aqui o aprendiz dessa parada toda no geral. E como eu acredito que eu tenho muito mais a aprender do que ensinar para você, eu queria começar. Posso? Beleza, vai lá, pô. Manda ver. Assim, eu queria entender quais foram os momentos, o que aconteceu, quais foram as decisões que você teve que tomar para chegar numa carreira de sucesso. Assim, eu conheço a sua história, a gente vai contar pro pessoal ao longo do tempo, mas eu queria entender o que você teve que abdicar, o que você priorizou para chegar num sucesso na sua carreira. Cara, acho que primeiro é entender o que é sucesso, né? Então, acho que é importante você ser feliz e conseguir ganhar o mínimo de grana para poder pagar as contas que você quer pagar, né? Sim. Porque, é importante também, inclusive, entender quais contas você quer pagar. Porque, cara, o cara que quer comprar um iate tem conta para pagar mais do que quem quer comprar uma mobilete, né, cara? Exatamente. Então, acho que é isso, né? Então, assim, sucesso é isso. É você traçar um objetivo de vida, de padrão de consumo, de comportamento, de escolher um lugar para poder viver e viver bem naquele lugar e conseguir realizar isso. Então, acho que eu posso dizer que eu tenho sucesso na minha carreira profissional. Cara, assim, não tem uma passagem mais importante, não dá para poder resumir assim numa pergunta e numa resposta de 5 minutos, uma passagem mais importante. Eu acho que foram conjuntos de decisões que eu fui tomando ao longo da vida. E o mais legal é agora poder olhar para trás e perceber de que não foi uma coisa só. E isso é tão legal para dar de dica para vocês, porque assim, não é uma decisão que você toma hoje, seja escolher qual é a carreira, ou qual é o primeiro estágio, ou qual é o primeiro emprego, que vai fazer com que você chegue ou não chegue num estágio que você deseja de sucesso. Vai ser a combinação dessas decisões ao longo do tempo. Sim. Então, eu lembro bem quando eu decidi que eu queria fazer engenharia. Eu lembro bem quando eu consegui o meu primeiro estágio. Eu estava preocupado quando não estava conseguindo estágio. Eu lembro da tensão toda de quando eu me formei, se eu ia ou não ser efetivado, né, no meu primeiro emprego. Quando eu resolvi trocar de uma área que era mais engenharia de produção e passei para mais para tecnologia. Deu tão certo que a empresa me indicou para poder participar de um projeto. Então, essas decisões que foram moldando a minha carreira, elas foram importantes no conjunto da obra, sabe? Então, por isso que é importante você ler os pontos, saber para onde você quer ir, mas não ter medo de, eventualmente, fazer alguma mudança de direção. Porque você só vai conseguir perceber o caminho traçado depois que você estiver lá na frente, né? Então, como próximo ponto, cara, simplesmente vai e faz, entendeu? Enrolei demais? Tá bom? Nada, não. Tá boa a resposta, não? Tá ótimo. E sim, isso pra mim sempre foi um peso danado. Você mais que ninguém sabe quantas decisões eu tive que tomar que eu achava que iam mudar minha vida pra sempre. De fato mudam, né? Mas eu sofri. Não, mas esse sofrimento é natural e eu acho que a gente, inclusive o X4Z está aqui para isso, né? Para demonstrar o quanto que é natural passar por essas aflições. Nem todo mundo tem um pai, um tio para poder apoiar, como você comentou. Nem todo mundo tem um psicólogo que faz uma terapia que de repente dá para dar uma tranquilizada. Eu acho que a ideia é que esse podcast possa chegar ao maior número de pessoas possível e de alguma maneira poder ajudá-los, né? Cara, então deixa eu devolver então aí a pergunta para ti, cara. Deixa eu colar aqui, porque se eu não colar, eu vou acabar saindo do roteiro. Exatamente. E a nossa editora de conteúdo vai ficar triste Chateado. com a gente.
Cara, vamos lá. Você é um cara que está começando ainda, assim, se a gente for olhar para a tua idade e tal, né? Apesar de já ter uma boa experiência, você começou cedo. Mas nessa experiência que você tem aí de alguns anos de mercado, qual foi o que você entende como tem sido sua experiência até agora, assim, cara? O que você consegue resumir de novo também para a galera poder te conhecer um pouco melhor? Então, galera, diferente dele, eu quero falar a minha idade. Eu tenho 22 anos, ainda sou um neném no mercado de trabalho. E a gente brinca até isso no trabalho também. Pô, você é um bebê ainda, você não viveu nada. E aprender sobre o mercado é muito importante. Eu tive algumas experiências em áreas diferentes também do mercado de trabalho, tanto da engenharia quanto do comércio e algumas coisas assim paralelas. Tem sido uma experiência muito louca, na verdade, porque ao mesmo tempo que eu estou aprendendo muita coisa, eu acabo me colocando em algumas situações de precisar ensinar para alguém alguma coisa e me dá insegurança de estar ensinando certo, de estar ensinando errado, ou às vezes ter que cobrar alguma coisa que me foi designada por um superior e não saber se estou fazendo no caminho certo, se aquilo ali vai dar certo, se não vai. Então, eu tenho tido algumas assim, uns insights legais durante a minha carreira. Mas muitas dúvidas também. Muitas dúvidas na verdade. Porque você quando começa, eu enxergo hoje isso, né? A gente tem o estagiário, um assistente, um auxiliar, um chefe, então um supervisor. Eu acho que é muito interessante a escadinha, mesmo que a ansiedade bata muito na gente de subir logo ou querer chegar no topo logo, que é, na verdade, só ansiedade de fazer, de às vezes se espelhar em alguém que já está 10 anos na sua frente no mercado e você se comparar com aquela pessoa. Então, a minha experiência até hoje no mercado, no geral, não só na engenharia, tem me mostrado que cada um tem sua régua, cada um tem seu momento. Isso. Você não pode se medir pela régua dos outros, certo? Assim como você passou pela faculdade, se formou com tal idade, chegou a supervisor com tal idade, a gerente com tal idade. Eu tô vivendo isso. Às vezes a ansiedade de chegar e ser logo um gestor de equipe pega. Quando você recebe uma oportunidade, isso acontece muito. O seu chefe chega e fala, pô, preciso resolver um problema X. Bota o Vinícius pra resolver. Cara, aquilo ali gera um turbilhão de emoções na minha cabeça. Se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir. E se eu não conseguir, eu vou ser mandado embora. O que vai acontecer na minha carreira se eu não conseguir resolver esse problema pontual? Então isso me complica. Mas me fortalece também de entender que quando eu resolvo... Legal. Pô, cara, não foi tão difícil. Posso comentar? Pode. Porque acho que assim, eu acho que é muito natural essa incerteza. Eu acho que todos nós temos. Eu acho que de personalidade para personalidade... vai existir uma pessoa talvez que seja até arrogante e essa pessoa vai ter a certeza de que o que ela sabe é o certo. Exato. E aí, né, isso não é legal. As empresas não querem alguém com esse nível de segurança, porque esse nível de segurança com pouca experiência é muito perigoso, porque o cara vai ter certeza que ele está fazendo a coisa correta. Ele pode estar cometendo, na verdade, um grande equívoco. Ele não vai ter humildade de perguntar para alguém. Ele não vai ter a preocupação de que ele pode estar errando e com isso não fazer de maneira tão delicada e cuidadosa. Então, essa preocupação, não sei se isso alivia um pouco a tua pressão, a tua angústia, ela é boa. As empresas e os gestores veem essa insegurança como natural da idade, da inexperiência, e ela é boa porque ela tem esse quê de segurança, ela cria essa capa de segurança, né? Porque você não vai querer sair pedindo para ser o presidente da empresa tomar decisões mais importantes porque você se sente seguro de fazer aquilo, né? Então, acho que isso é importante. Você falou no lance das escadinhas. As escadinhas, né, os níveis, tem momentos que são assim, você está um estagiário ou um analista lá recém-formado, aí você olha para o gerente e fala assim, pô, esse cara é um merda, esse cara não sabe mais do que eu poderia estar no lugar desse cara. Ou então você olha para o gerente acima dele. Pô, esse gerente é muito ruim. Eu poderia ser... Então, assim, às vezes tem esse lance, e às vezes tem um lance do, pô, não, eu preciso de alguém com um nível superior para me dar tranquilidade, para olhar, não, Vinícius, faz assim porque assim é o certo, eu já fiz antes errado, pode fazer desse jeito que é o correto.
Então, tem hora que essa escadinha que você olha e se referencia te gera frustração, porque eles às vezes não estão fazendo alguma coisa tão bem, ou não é assim tão inspirador, não são leads inspiradores, mas tem hora que esses caras estão ali para poder te dar a referência. E tudo bem, nenhum dos teus supervisores, gerentes, diretores vai ser perfeito o tempo todo, e nem vai estar te inspirando o tempo todo. Então vai ter hora que você vai olhar para ele e você vai dizer, cara, pô, quando eu estiver no nível desse cara, eu quero ser melhor do que ele. E tem hora que você vai olhar para esse cara e vai dizer, pô, cara, quando eu for diretor, quando eu for vice-presidente, quando eu for gerente, eu quero ser como ele. Então é isso que eu acho que forma o profissional que a gente vai se desenvolvendo, né? É você olhar para vários ao teu redor e querer se espelhar no que cada um faz que é positivo e querer não fazer aquelas coisas negativas que você olha e não curte muito. Né? Eu acho que é exatamente isso, porque teve situações que eu me coloquei, não à prova, mas um chefe me pediu um relatório, um serviço, que era para resolver um problema, e eu quis resolver na força do braço, sozinho. Eu não sabia resolver, eu quis resolver sozinho. E eu quebrei a cara, porque não que deu errado, graças a Deus eu consegui chegar antes no problema e resolver. Mas, pô, cara, não vou perguntar pra ele que ele vai achar que eu sou burro. Pô, como é que você não é engenheiro, você não é estudante de engenharia, por que você não tá sabendo resolver? A gente imagina que o chefe vai chegar dando patada na gente, e por algumas experiências ruins ou não, mas o que eu aprendi foi dúvida. A gente tá na hora de perguntar, tá estudando, eu, né, tô estudando, tô crescendo, tô numa empresa que eu tenho um superior, é porque esse cara tá no cargo dele porque ele sabe alguma coisa que eu não sei. Legal. Ele tá há mais tempo do que eu, ele já viu coisa que eu não vi. Isso aí. Então, poxa, chefe, esse relatório aqui tá de acordo com o que o senhor precisa? Não. Melhora nisso. Poxa, isso vai te ajudar a fazer um relatório perfeito, ajudar a resolver um problema de uma forma melhor. E aí o seu chefe vai olhar aquilo e vai, pô, cara, o garoto é interessado. Ele pode não saber tudo, mas ele está interessado em aprender alguma coisa. Não, cara, e é isso. A gente, quando contrata estagiário, por exemplo, eu falei isso esses dias, dei uma palestra esses dias na UF, para a galera do primeiro período de engenharia mecânica. Eu acabei me formando em engenharia mecânica, e a professora Fabiana me convidou para poder ir lá falar sobre, né, onde vai parar um engenheiro mecânico 30 anos depois de formado, né? Para a molecada que está começando agora. Tá rindo, cara? Eu tenho 30 anos de formado, cara. É para rir não, pô. Eu comentei isso, a gente quando contrata estagiário, cara, não tem experiência para ser avaliada, sabe? Não tem resultados obtidos para poder ser avaliado. O que a gente avalia? Cara, é atitude, sabe? É muito mais soft skills, né? O skill de comportamento do que capacidade técnica. Tudo bem, eventualmente é uma vaga técnica e aí tem que saber AutoCAD, tem que saber programar. Aí tem uma análise ali de conhecimento básico que você vai precisar. Isso. Tem que saber mexer no Excel. Mas é muito mais sobre o comportamento, sobre querer aprender, ter facilidade de aprender, de obedecer, sabe? De ter humildade de entender o problema e correr atrás, de trabalhar em equipe do que de resultado de verdade, né? Mas, cara, vamos trocar de assunto, cara. Senão a gente não vai sair daqui, porra. Porque assim, o X4Z é sobre isso, é sobre troca, mas também a gente precisa cumprir a pauta do episódio. Exato. E, assim, uma coisa que eu tenho dificuldade ainda hoje é de equilibrar muitas coisas. E vida pessoal, trabalho, faculdade, me pega muito, sabe? Ter o tempo certinho. Eu fico admirado com... Inclusive, a demora do X4Z ter saído foi um pouco por causa disso, fala a verdade. Exatamente. A gente vai falar disso outro dia. Foi. Então assim, eu fico... Assim, eu gosto muito de quando falo com você alguma coisa, você me manda um convite para uma reunião que é só uma ligação na agenda. Eu acho legal, porque eu vejo uma administração de tempo aí. Isso aí. Que aquele horário é para fazer aquela ligação. Esse horário é para fazer essa reunião. Eu acho incrível. Como que você equilibrou isso ao longo da sua vida? Vida pessoal, com trabalho, como que você fez para chegar Legal, essa nisso? Pergunta é muito boa, cara. Dá para fazer um episódio só explorando essa pergunta. Porque, assim, equilíbrio de vida profissional e pessoal depende muito de como é a sua vida pessoal. Quem são as pessoas que você tem em casa, né? Então, eu tô casado com a Luciana não posso errar a conta, cara. Não. 24 anos, senão depois dá ruim. Eu tô casado com a Luciana há 24 anos, né? Eu sou pai da Sofia, que tem 20, está fazendo biomedicina na FRJ.
e da Stephanie, que tem 17, que quer fazer moda, tá, vai fazer o Enem esse ano, cara. quer passar para a USP, cara, vai tá lá ralando. Então, assim, elas aprenderam a lidar com a minha rotina de trabalho. Então, se eu tivesse em casa uma família que demandasse mais atenção ou reclamasse da minha rotina de trabalho, que sempre foi pesada a maior parte do tempo, né, nesses meus mais de 30 anos de trabalho, talvez esse equilíbrio não tivesse sido alcançado. Fazendo a mesma coisa que eu fizesse do lado profissional, trabalhando a mesma quantidade de horas, me dedicando da mesma maneira, mas se em casa a demanda, a necessidade de estar com elas, não a necessidade, mas a compreensão que elas têm disso, se não fosse a resiliência que elas tiveram e aprenderam a lidar com isso, talvez esse meu equilíbrio fosse diferente. Então, Sim. não existe uma fórmula mágica assim, faça isso, organize sua agenda, com hora para almoçar, hora para poder falar com os amigos, hora para trabalhar, e tudo resolvido. Não, tem uma questão também de o que você tem em casa, quais são as necessidades que você tem em casa. Tá? Então, só para poder já pontuar. Então, esse é um primeiro ponto. Acho que o segundo é tentar ser leve. E eu sei que é difícil demais, cara. Inclusive, eu estou vendo uma série que infelizmente está parada para o segundo episódio, para a segunda temporada, que é Ruptura. Severance, que passa na Apple TV Plus. E os caras colocam um chip na cabeça do profissional e o que ele faz? Você quando entra no trabalho, você só tem memória do trabalho. Você lembra dos teus amigos de trabalho, você lembra do dia de ontem, dos teus afazeres e etc. Quando você sai do trabalho, o chip lá na tua memória, no teu cérebro, você só tem memória do lado de fora, da vida pessoal. Nossa, que louco. Então, é uma ruptura completa de vida pessoal e profissional. É legal que, não vou dar spoiler aqui, mas a série questiona o quão saudável é fazer dessa maneira tão drástica. Sim. Por que eu trouxe esse ponto aqui? Porque não dá para fazer isso. Assim, no meu ponto de vista, minha opinião, e de novo, sem querer influenciar os roteiristas da série, na minha opinião, não dá para fazer isso. Acho que tem que ter uma boa convivência. Por que eu estou falando isso? Porque acho que vamos ter que cortar aqui, deu um branco. Eu estava falando do... Vida pessoal, trabalho, ruptura. Eu queria falar um negócio específico. Você parou no ponto em que você conheceu a menina, aí estava no meio do mato e... Não foi isso não? Eu queria falar, cara, isso é importante mesmo. Eu queria falar da... no ao vivo vai ser foda, né? No ao vivo eu já cortaria para a próxima pergunta. Tipo assim, da família aceitar e entender, compreender a situação. Lembrei. Então, cara, assim, não tem como deixar isso tão solto. Então, o mais perto disso, que não é um chip, não é e também não é uma dica que vale para todo mundo, é tentar deixar em casa os problemas de casa e levar para o trabalho a tua concentração e se dedicar lá, e deixar no trabalho os problemas do trabalho e não levar isso para casa, sabe? Se você minimamente consegue fazer isso, você não vai estressado, ou tenta deixar o mínimo de estresse no trabalho para não levar para casa e vice-versa. Então, isso é uma coisa que eu consigo fazer relativamente bem, cara. Assim, eu lembro de problemas graves, cara, sexta-feira à noite, cara, e aí tem que desistir, né? Porque os problemas não acabam nunca, né? Você desiste deles, né? Ou pelo menos dá um pause nele. Parava naquele problema, cara, eu ia para casa, cara, sextava com a família, encontrava os amigos no fim de semana, ia pedalar, ia pegar onda, ia fazer alguma coisa. Cara, segunda-feira, não pensava naquilo, fim de semana todo, não pensava, cara, naquilo. Não perdia meu tempo do fim de semana precioso pensando naquele problema. Segunda-feira de manhã, quando chegava no escritório, voltava e pensava naquilo. Então, assim, eu critiquei, né, a série, mas talvez a melhor solução, a melhor dica que eu poderia dar para esse equilíbrio seja alguma coisa nesse nível, assim, sabe? Primeiro, dar a sorte de ter uma família que te apoia bastante. E segundo, é tentar manter cada coisa no seu quadrado, assim, se for possível. Certo. Pode crer. Eu acho essencial. Faz sentido? Faz sentido demais. É uma das minhas dificuldades hoje em dia, mas eu acho que eu tô no caminho certo.
Até porque eu tenho um bom mentor comigo me ajudando, né? Tem essa facilidade. Mas Show de é bola. isso. Vamos pro próximo ponto, cara? Bora? Ó, eu tenho aqui uma pergunta separada para você, que fala o seguinte, cara, quais desafios você tem enfrentado para manter esse equilíbrio, sem comprometer o desempenho no trabalho, cara? Você comentou de que você tem alguma dificuldade. Então, quais são esses desafios que você tem enfrentado? O que de repente o pessoal que está assistindo em casa vai conseguir se identificar também e de repente se eu puder ajudar de alguma maneira, eu falo aqui. Cara, assim, manter essa relação pessoal, trabalho, é difícil. Você já passou por, imagino, por N fatores e N situações que te fizeram aprender uma coisa nova sobre isso e chegar no ponto que você chegou hoje de conseguir conciliar família, trabalho. Eu ainda tenho muita dificuldade, mas eu tô tendo, acho que um pouco de maturidade com isso. Tô conseguindo lidar muito bem, na verdade. Meu trabalho, e sim, eu me considero um cara muito pilhado e eu não sei destrinchar muito bem o estresse do trabalho e o estresse pessoal. Não sei mesmo, tô aprendendo. E isso me dificulta algumas vezes, de eu às vezes chegar no trabalho com um problema na cabeça e não conseguir desenvolver aquilo na frente do computador para o meu relatório, para minha planilha ou para o meu problema que está acontecendo no campo. E até eu conseguir trocar essa chave, virar essa chave e resolver como tem que ser resolvido, demora um pouquinho. Mas na outra vez que acontece já é um pouco mais rápido e assim vai. Porque eu já estou aprendendo a lidar com essas situações. Uma das coisas que tem me ajudado a equilibrar é manter o foco no que eu quero, né? Eu pretendo ser um bom engenheiro, pretendo ser um bom profissional. O meu objetivo futuramente é ser um gestor de uma empresa. Pretendo alcançar assim, o máximo onde eu posso chegar. E eu não sei qual é esse máximo. E eu não tenho um teto já planejado. Eu sei que tem pessoas que não conseguem enxergar muito longe porque não tem experiências com isso, não conseguem nem sonhar com isso porque não tem essa visibilidade. Eu poderia ter ficado travado nisso também, de eu quero ser um cara que tem um emprego legal e ganha bem. Só que a minha cabeça eu acho que eu posso conseguir mais agora. Daqui a 20 anos eu quero ter mais do que eu tenho hoje, quero conseguir ter mais experiências para resolver problemas diferentes com mais facilidade do que eu tenho hoje. Mas você diria então que um dos desafios que você tem enfrentado é isso? É de conseguir pensar em 10 anos à frente ou em 20 anos à frente? Também. Por exemplo... Mas isso estressa a ponto de desequilibrar a vida pessoal? Estressa. Assim, pouco tempo atrás a gente teve um ponto, assim, no off, né? De que eu tive que tomar decisões complicadas e essas decisões pareciam que iam mudar minha vida de uma forma. E realmente podem ter mudado daqui a 10 anos, mas hoje em dia ainda continua naquela coisa. E eu tenho... Mas aí, cara, é importante voltar ao ponto que eu comentei no começo do episódio. Nem sempre essa decisão ela já muda radicalmente. Na hora, né? Na hora, sabe? Vai ser essa decisão baseada na próxima decisão, que aí você, depois de passado uns 5 anos, 10 anos, você vai olhar para trás e falar assim, cara, legal, estou numa posição agora que eu estou com um cargo que tem mais responsabilidade, que eu estou com um salário que é mais grana, que eu estou dando mais conforto para minha família do que eu tinha há 5, 10 anos atrás. É isso. É exatamente isso, na verdade. E o fato de ser difícil, de ser complicado, de ter dificuldade, o que me ajuda a manter isso em linha, né? De falar, cara, cheguei da faculdade e, tô indo dormir meia-noite, amanhã tenho que acordar 5 da manhã. Por que eu tô fazendo isso? Pra que eu preciso fazer isso? Então, esse porquê e para quê tem me ajudado a conciliar, a chegar no trabalho, tomar um café e deixar o problema de casa em casa, o cansaço em casa e me tirar energia de onde não parece não ter. Então, poxa, eu vim de uma realidade que você pode enxergar assim, cara, eu vou chegar aonde? Eu vou chegar num lugar alto demais, vou chegar num lugar baixo? E eu tenho um exemplo, vários exemplos na minha vida, graças a Deus, e, cara, você é um deles, de que, a gente veio do mesmo bairro, mesmo lugar, você chegou onde você chegou, eu consigo enxergar isso, eu considero uma carreira de sucesso, eu considero um case de sucesso para eu me inspirar.
Legal. E aí eu vejo assim, cara, qual era o teto que o meu time imaginava que ele poderia chegar? Será que ele tinha um teto? Será que ele chegou no teto que ele queria chegar ou que não chegou? Não, eu acho a expressão... Estamos terminando o nosso tempo, vamos fazer aqui uma resenha final para poder encerrar. Vamos. Mas eu acho o teto uma expressão muito forte, mas eu acho que a gente pode ter modelos de inspiradores, né? Eu tinha meus modelos inspiradores, né? O meu primo Jorge, por exemplo, cara, ele é um oficial da Marinha Mercante, viajava, conhecia o mundo. Isso me inspirou muito. O bairro onde ele morava, a infraestrutura que ele tinha no bairro dele, o conforto que ele tinha na casa dele, aquilo me inspirava. E era um cara que também veio do meu bairro, entendeu? Então, eu tinha alguém que eu olhava assim, pô, é possível sair de onde eu estou através de educação, Exatamente. através do meu esforço, para chegar em algum lugar que me dá mais conforto. Só que a gente tem situações e pessoas, por exemplo, a minha filha, e provavelmente as suas filhas quando você tiver, já nascem no padrão de conforto que não incomodam tanto. Você tem bastante conforto em casa, né? Foi olhar a Sofia e Stephanie. As motivações que vão levar a se desenvolver profissionalmente, a buscar acordar às 5 da manhã e dormir depois de meia-noite, buscar, sabe, a relação não necessariamente está na motivação de mudar um status quo social e econômico. Isso. Sabe? As motivações precisam vir de outro lugar. Mas isso vai ser pauta para os próximos episódios do Exatamente, Beleza? Então, se você curtiu esse primeiro papo, fica ligado. A gente vai ter muito mais para vocês nos próximos episódios. Beleza? É isso aí, Grande galera. abraço. Valeu. Uhul! Então, vamos aproveitar. Se vocês quiserem fazer o final de novo, aproveita e emenda aí para ter um outro final para vocês escolherem na edição como é que vai ficar. Vocês querem? Até mesmo quando você fala, é isso, galera, fica pro outro papo, a gente pode cortar e fazer um final diferente. Pode fazer um olhando para a câmera, de repente. Um final picotado, assim, você falou agora aí do finalizando. Cortou muito rápido, é isso? Não também acho que cortou muito rápido, mas você pode fazer esse que você usou, esse que você fez, a gente usa, corta ele para um final você falando. Galera, Tá bom. muito obrigado, Tá bom, vamos lá. Tá bom. Vamos só pra saudação final, né? Que eu peguei a deixa, entendeu? Você foi no gancho, você já estava falando. E não dei tempo dele se despedir, é isso? Não, ele é mais tímido, então. Mas você engatou no assunto. Eu acho que se der Uma pausa. uma pausa, uma respirada, vai diferenciar o fim do assunto para O fim do episódio. Tá poder bom. marcar assim, pessoal, agora a gente. Beleza. Vamos só agora só de greeting, só a saudação Só para final agora pra greeting sair. final. Tá bom. É só a solução final. Tá bom. Aí. Então, 3, 2, 1. Então é isso, galera. Então, esse foi o primeiro episódio do X4Z. Você gostou, cara? Gostei demais, cara, gostei demais. A gente planejou um monte de coisa, fez tudo diferente. É verdade, verdade. Mas tá tudo bem, né? É assim que é a vida, né? Não tem problema nenhum. O legal é saber improvisar. É isso aí. É isso aí. Tá bom? Então, semana que vem tem mais. Espere pela gente. Muito obrigado por vocês terem assistido até agora. E acompanha a gente, cara. Vai vir muito papo cara, lembrei, legal cara. aqui. Lembrei, não pode esquecer. Instagram, X4Z Podcast. Exatamente. Temos no YouTube, obviamente, tem que marcar lá o sininho. Fazer Isso. Se inscreva, ative o sininho, acompanha a gente. A gente vai estar postando nossos podcasts tanto na íntegra, vamos fazer ao vivo também. E os cortes vocês vão poder acompanhar as pílulas de conhecimento que a gente tem isso apresentado. aí, garoto. Tchau, pessoal. Até mais. Falou! Vou deixar rolando mais um pouquinho. Se vocês quiserem refazer também a parte que vocês falaram do patrocinador logo no começo, vocês falam. De maneira muito desordenada. Falam dos patrocinadores, mas aproveita e fala das redes sociais de vocês também, que vocês não falaram no começo. Tá. E ao tempo todo. A gente tem- Pode também falar, pessoal, não esquece de dar o like e tal. Não esquece, pode falar isso. A gente tá com o Instagram. Tem uma landing page salva no. Mas a landing page não faz sentido nenhum. Só Instagram por enquanto e YouTube. Isso. E o canal do YouTube. Isso. Tá. O que vocês acham? Vamos falar. A gente não pode perder a oportunidade de agradecer aqui os apoios. Pô, sem nossos apoiadores, cara, não existiria o podcast. Então a gente não pode Exatamente. deixar de agradecer os patrocinadores, cara. Hoje esse episódio está sendo apoiado, né, patrocinado, promovido, garantido, financiado pelo Urbal Studio, Endorfina Bar, Discoland Vinyl Shop, Agência Guache e cadê o cartão? Tá aqui. A Mais Som, Luz, Imagens, Palco e Estruturas. Exatamente, galera. Muito obrigado aí aos patrocinadores que estão confiando nesse projeto. E vamos nessa. Só não pode esquecer também de seguir a gente no Instagram,
X4Z Podcast. X fazer podcast. No YouTube, se inscrever, ativar o sininho pra não perder nada do que a gente postar. É Valeu? isso aí. Aí você acha que esse recorte